E eu vou falar do que hoje? Eu vou falar de angústia na prática clínica, tá bom? É um tema, assim, que foi o tema do meu doutorado o tema do meu doutorado foi a angústia como possibilidade de rearticulação de sentido na psicoterapia. Então, é o tema que eu me especializei. Então, assim, em uma hora aqui, que é o que eu vou conseguir ficar com vocês aqui, eu não vou conseguir, assim, aprofundar tanto a respeito de um assunto tão importante, né? Nem é a minha intenção. Mas eu vou dar algumas noções e algumas ideias de como a gente pode trabalhar na prática com a angústia, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a angústia ela foi praticamente retirada assim da psicologia moderna e do DSM, por exemplo. Se você procurar no DSM-5, não há menções à angústia. Ela foi substituída por ansiedade, mas são coisas muito diferentes, né? Principalmente no pensamento do Heidegger, no pensamento da fenomenologia, angústia e ansiedade eles não têm nada a ver, né? Não, tem uma diferença muito grande. Então, a gente precisa primeiro entender o que é angústia para o Heidegger, mas também, mais importante, a gente entender o que é angústia na nossa prática clínica, porque uma coisa é teorizar sobre angústia, outra coisa é você receber um paciente que claramente está sentindo angústia, né? E aí, o que eu faço com um paciente que claramente está sentindo angústia, né? A gente precisa saber o que a gente tem que fazer no momento do encontro com o paciente, e não só a teoria. Mas eu vou dar uma introdução teórica aqui para vocês entenderem o que o Heidegger pensa da angústia, um pouco da minha leitura e como é que na prática clínica, como é que eu consigo fazer para trabalhar pacientes que têm angústia, tá? Então, assim, a angústia, primeiro a gente vê a origem da palavra, tá? A palavra angústia vem de English, que quer dizer aperto, alguma coisa estreita, né? E isso vai nos dizer muitas coisas a respeito da angústia, porque a angústia é quando a pessoa sente um aperto no peito. Somaticamente, a gente vê esse sintoma como um dos sintomas de angústia. A dor é tão profunda, às vezes, e é tão difícil lidar, que há um aperto no peito, uma dor no peito do paciente, né? Só que esse sintoma tão difícil de suportar, às vezes, né, mesmo somaticamente, ele aponta, de acordo com Heidegger, de acordo com a fenomenologia, para algo que não é negativo em si, né? Para algo que é positivo. Por quê? Porque possibilita uma nova possibilidade de sentido. Ou seja, a angústia é aquele momento radical em que todos os sentidos são suspensos, tudo aquilo que a gente pensava, sentia, toda a nossa visão de mundo, ela é suspensa, e a gente pode criar uma nova forma de ver alguma coisa. Por isso, Heidegger vai chamar a angústia de tonalidade afetiva fundamental, né? O que é uma tonalidade afetiva fundamental? Fundamental vem de fundamento, ou seja, ela fundamenta todas as outras tonalidades afetivas. Ela possibilita as outras tonalidades afetivas. Então, a tonalidade afetiva fundamental da angústia, ela é o fundamento de todas as privações existenciais, que é a forma como Heidegger vai chamar as doenças mentais, o que a gente chama hoje de doenças mentais ou transtornos mentais, né? Então, para ver a importância da gente estudar a angústia, porque a angústia ela é a possibilidade de todas as tonalidades afetivas que vão aparecer nos nossos pacientes, né? E para quem não sabe, assim, o que é tonalidade afetiva, né? Tonalidade afetiva é o modo como o mundo se abre para a pessoa. Então, o modo mesmo como o mundo se afina para a pessoa. Se a pessoa tiver afinada numa tonalidade afetiva de tristeza, o mundo se abre para ela de forma triste. Se ela estiver alegre, o mundo se abre para ela de forma alegre. E a angústia, ela é a base que vai abrir a possibilidade de determinada tonalidade afetiva se mostrar de determinada forma, tá? Então, o que acontece quando um paciente sente angústia? E aí eu já vou explicar quando é que isso acontece. É quando existe uma suspensão dos sentidos sedimentados que aquele paciente deu. Então, por exemplo, um paciente que... Já vou entrar com um exemplo clínico para vocês irem entendendo a teoria junto com a prática. Eu tive um paciente, vou falar que ele tinha uns 30 e poucos anos, né? E ele tinha uma questão com drogas muito forte, assim. E desde a adolescência, assim.
Só que chegou um ponto que a vida dele foi se desestruturando de tal modo que ele começou a pedir ajuda, procurar ajuda, até chegar até mim, né? E no trabalho que a gente fez, ele, no trabalho terapêutico em si, ele foi começando a ganhar alguma consciência do quão mal as drogas faziam para ele. E ele começou a querer se distanciar das pessoas, do mundo em que ele vivia, que era o mundo das drogas, basicamente. Né? Ele já estava inserido nesse mundo. Então, historicamente, a história dele, né, como pessoa, ela estava sedimentada nesse mundo. E ele teve que começar a abrir mão disso. E nesse momento ele sentiu muita angústia. Por quê? Porque os amigos que ele tinha desde a adolescência, os lugares que ele frequentava desde a adolescência, todo o mundo dele conhecido, que já estava bem estabelecido, começou a ruir, começou a cair, porque ele não podia mais ir lá, ele não podia estar em contato para se livrar das drogas, ele não podia fazer isso. Ele teria que sair daquele mundo. E uma coisa é você deixar de sair com os amigos, deixar de ir nos lugares. Isso é uma coisa, é até mais fácil você fazer esse movimento. Outra coisa é o sentimento que você começa a ter, a sensação que ele começou a ter, de não fazer parte de mundo mais nenhum. Ou seja, ele não tinha mais aonde se encaixar. A impessoalidade do mundo dele, o falatório, que era aqueles lugares que ele ia, em que existiam determinados modos de ser, em que a droga estava sempre inserida, em que o usar drogas fazia parte do movimento daquela existência, ela começa a cair. E, no lugar disso, o que resta? Resta um nada. E a angústia é exatamente isso. A angústia é aquilo que aponta para o nada. O nada, ele abre a possibilidade, mas ele também deixa a gente meio perdido, deixa a gente assim, sem voz, sem saber que direção tomar. Ele nos mergulha numa sensação de solidão, numa sensação de estar desconectado, de não ser com os outros mais, de não ser no mundo com os outros. E isso começa a fazer com que a pessoa sinta um certo desespero até, né? Então, essas sensações são sensações que apontam para a angústia, né? Mas não são a angústia ainda em si, tá? Mas elas apontam a angústia, né? O momento, por exemplo, que esse paciente, assim, foi o ápice, assim, disso, foi um sábado à noite que ele não tinha com quem ele sair. Então, num sábado à noite que ele ia sair, essa pessoa ia sair, ela não tinha para quem ligar que não fosse uma pessoa que usava drogas. Ele não tinha, assim, lugar para ir que não fosse para usar drogas. E ele ficou em casa. E nesse momento, ele me descreveu, né, que ele começou a ter uma crise de choro muito grande. Muito grande. Algumas pessoas estão falando que está ok, outras estão falando que está cortando. Então, eu fico em dúvida aqui, mas vamos seguir, né? Que eu não sei muito bem como mexer. Ainda estou me familiarizando aqui com as redes sociais. E ele começou a chorar, assim, né? Compulsivamente. E nesse choro, quando ele estava nesse momento, ele sentiu esse vazio, né? E isso foi muito importante para ele. Ele percebeu ali que ele teria que mudar, rearticular os sentidos da vida dele, e que isso seria muito difícil. Ele foi muito corajoso, continuou fazendo a terapia, fez um processo muito interessante em que ele começou a fazer outras atividades, e depois o mundo dele foi se rearticulando. Mas foi nesse momento, na casa dele, que a angústia realmente se revelou. Porque a angústia, ela se revela numa emoção, num sentimento profundo, tá? Ela não é racional, ela não pode ser racionalizada. Então, às vezes, a pessoa fala, estou com uma angústia profunda. Ela está com uma tristeza, ela está com alguma coisa. Quando ela sente angústia, quando a angústia realmente chega para a pessoa, isso é tão forte, tão poderoso, que é só no sentimento. E é nesse momento que eu comparo assim como se fosse um céu escuro, tá? Um céu escuro, e de repente um raio aparece e desaparece, sabe? Um raio no céu. A angústia é esse momento, ela é rápida, certeira e ilumina alguma coisa. Ilumina algo que precisa ser rearticulado, que precisa ser mudado. E essa mudança acontece
no sentimento da pessoa. E é pelo sentimento que depois a pessoa vai dar um novo sentido para algo na vida dela. Tá? Então, a angústia, ela é a possibilidade possível, a gente fala. Né? Ela abre a possibilidade possível. Onde duas coisas do pensamento do Heidegger são suspensas, que o Heidegger fala, que é o falatório e a impessoalidade. Né? O falatório é aquilo que todo mundo diz, mas que, na verdade, ninguém diz, como ele fala. Né? Hoje em dia, né, com as redes sociais, no mundo que a gente vive, o falatório, ele comanda praticamente a realidade, né, nesse momento. Porque a gente ouve falar, a gente não participa, muitas vezes, daquilo, né? Principalmente na política você vê isso, né? Você ouve falar, uns falam bem, outros falam mal da mesma pessoa, né? Aí os que são contra um lado falam de um jeito, os que são do outro falam de outro, ou seja, alguém está mentindo, e normalmente os dois lados estão mentindo, né? E aí vira um falatório em que o que se fala, todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é realmente a verdade. A verdade, ela fica completamente desconectada. Então, o falatório é aquilo que todo mundo fala, mas que ninguém sabe se é real, porque não experiencia, não vive aquilo. Ou seja, a pessoa vai vivendo uma simulação da realidade. Né? E no momento da angústia, todo esse falatório, ele se esvai, ele vai embora, ele se suspende totalmente. E esse é um lado positivo da angústia. Mas, para viver, o falatório não é só negativo, o falatório também conecta o mundo, conecta as pessoas, faz com que exista sentido na comunidade, no ser com, né? Assim como a impessoalidade, né? A impessoalidade é aquilo que eu adquiro sem, assim, saber muito bem como eu adquiri. Por exemplo, se você nasceu no Brasil ou em Portugal, você fala português, né? Isso já foi adquirido, é uma coisa da impessoalidade, mas não quer dizer que é negativo, é uma coisa positiva, porque eu consigo me comunicar através da língua. Mas no momento da angústia, nada disso importa. A angústia, ela é um sentimento tão profundo e tão avassalador que mesmo a linguagem, mesmo o idioma, já não importa tanto. A pessoa, quando sente angústia, tudo vai se esvaindo e fica esse nada, esse espaço para que algo novo surja, né? Então, para trabalhar a angústia, né, assim, falando mais na prática clínica, a gente trabalha a angústia como na nossa presença fenomenológica e trabalhando também as memórias afetivas do paciente. Por quê? Porque é nas memórias afetivas que está momentos em que o paciente sentiu algo profundo que articulou um sentido. Tá? Eu vou tentar explicar isso assim da maneira mais simples para vocês entenderem. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, que está numa festa de aniversário, eu vou dar 2 exemplos, né? A mesma criança, com 5 anos, um aniversário em que tudo correu bem, foi tudo alegre, as pessoas convidadas que estavam lá se deram bem, ela se divertiu, brincou, né? Aquele momento marcou essa criança com uma memória afetiva positiva, ou seja, ela se sentiu bem, feliz, alegre, e isso trouxe para ela um registro na memória, né, afetiva, um registro de alegria, né? Então, quando ela, em outro aniversário que ela for ter mais para frente, quando ela já for adolescente, por exemplo, ela vai ter o aniversário como uma coisa positiva, uma coisa boa, que deixou essa marca positiva nela. Isso é uma marca afetiva que cria um sentido para o futuro também, né? Através da memória afetiva. Aí, outra criança, vamos dar o outro exemplo. O aniversário dela de 5 anos foi péssimo, assim, o pai bebeu, bateu nela, teve violência, teve discussão, a festa acabou mais cedo, as pessoas foram expulsas, assim, uma confusão, assim, uma situação difícil. Também deixa uma memória afetiva, uma marca afetiva na criança, mais negativa. Ou seja, lá na frente, quando ela for ter um aniversário, pode ser que ela se afine com essa tristeza, com esse momento difícil. Por quê? Porque a memória não tem temporalidade e nem espacialidade. A memória, ela deixa uma marca e fica em suspenso. De repente, a gente se conecta com essa memória. Essa memória vem na nossa conexão.
Então, o que aconteceu com a primeira criança que deixou uma marca é um sentido específico para aquela criança. E a outra criança também, uma positiva de alegria e a outra negativa de tristeza. Para mudar essa memória, ou seja, para a criança mudar, alterar, rearticular essa marca emocional que ficou, é pela angústia que pode acontecer. Ou seja, ela pode, em algum momento, sentir o aniversário como algo terrível, porque ela passou por aquelas experiências de violência e tudo mais, mas em algum momento ela pode, pela angústia, suspender essa sensação, perceber que foi uma sensação específica que aconteceu naquele momento e rearticular o sentido que ela dá para os aniversários, né? E isso é uma coisa que acontece na psicoterapia, principalmente, não é pela via cognitiva, não é pela via racional, é pela via do sentimento, da sensação. Por isso que é tão importante, por isso que eu defendo no meu trabalho, e é o que vocês vão aprender melhor na semana que vem, na Semana Fenomenologia na Prática Clínica, a trabalhar para além do cognitivo, a trabalhar com os afetos, com o sentimento, a trabalhar com as sensações também. Tudo isso vai dar uma outra característica para o atendimento. Porque a gente sai de uma conversa, uma simples conversa, de perguntas, respostas, algumas interpretações que muitas vezes o terapeuta dá, para um outro lugar, para um lugar mais do coração, ou seja, do sentimento, em que, através de perguntas abertas, que é uma forma de fazer o trabalho terapêutico, através de exercícios e ferramentas específicas que usam conceitos da neurofenomenologia e outras coisas que eu não tenho tempo de explicar aqui numa aula, numa live, mas que na semana que vem vocês vão compreender um pouco melhor. Então, por esses meios, o psicoterapeuta tem a possibilidade de trabalhar a angústia para que um sentido sedimentado, um sentido que está totalmente fechado, possa se abrir para um novo sentido, tá? Aqui a gente trabalha pelo afeto, pelo sentimento, na rearticulação do sentido mais cognitivo. Então, a gente trabalha numa via diferente, do sentimento e da sensação corporal para o cognitivo. Não é do cognitivo para o sentimento, né? Por exemplo, muito comum as pessoas falarem dos sentimentos nas sessões, né? As pessoas falarem das suas emoções. Mas só falar de forma muito racional não faz com que a pessoa acesse a emoção e o sentimento que vai ser aquilo que possibilita a rearticulação do sentido, a mudança do sentido, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, no meu trabalho, que me deu muito resultado, fez com que eu crescesse a minha clínica, me tornasse, assim, referência a ponto de algumas pessoas indicarem, porque elas sabiam que eu poderia tratar alguns traumas, algumas questões, mas tudo que eu fiz foi trabalhar também com a angústia de forma não cognitiva, de forma mais emocional, afetiva e com práticas, exercícios específicos que trazem esse ganho. Então, ao trabalhar assim nesse nível mais afetivo, né, a mudança do sentido ela vai acontecendo e a pessoa pode, por um átimo, assim, rapidamente, assim, às vezes a angústia ela é um raio mesmo, como eu falei. Então, ela rapidamente ela faz uma mudança no paciente, que muitas vezes nós mesmos, terapeutas, nem percebemos no momento. Só que acontece uma coisa muito interessante quando isso acontece, e aí você pode ir reparando na sua clínica, se isso tem acontecido com os seus pacientes. Vou dar um outro exemplo clínico. Tenho alguns pacientes, e já tive também, que por conta de vários fatores de traumas emocionais da infância, de questões complexas, não davam certo em trabalho nenhum. Todos os trabalhos assim eram difíceis, complicados, a pessoa não gostava do trabalho, ou não ganhava bem, não conseguia se desenvolver. Nos relacionamentos também, ou seja, em todas as áreas da vida, a vida da pessoa estava meio desarticulada, assim, não estava muito legal.
E aí começa o processo terapêutico, depois de um período em que ela acessou esses sentimentos, que ela rearticulou algumas memórias afetivas que afinavam ela em determinado modo, que fazia com que ela só encontrasse trabalho difícil, só encontrasse relacionamento complicado. Em algum momento ela rearticulou isso e a vida dela, do nada, começa a melhorar em todos os aspectos. Não sei se alguém já teve essa experiência, né? Com algum paciente. Mas eu, muitas vezes, tenho. Aí começa a melhorar tudo. A, o trabalho, o relacionamento, tudo de uma vez, assim. E começa, em meses, assim, a vida da pessoa se ordena, se articula novamente. Isso é uma característica, uma amostra de que algum ponto foi a angústia atuou em algum ponto, porque ela abriu a possibilidade de um novo sentido, esse novo sentido afinou a pessoa em uma outra tonalidade afetiva, diferente daquela que ele estava afinado, e tudo começa a melhorar. A pessoa começa a melhorar. Né? A Yara aqui perguntou se seria focalização. Olha, eu estudei a experiência somática, que tem como base o focusing, ou a focalização. Então, eu sou um especialista em focalização, mas o que eu estou falando aqui tem elementos de focalização, tá? Os exercícios que eu apresento têm elementos de focalização, mas não é a focalização, tá? Eu só o utilizo como uma ferramenta. Interessante que você percebeu, viu? Então, trabalhar a angústia na prática clínica é trabalhar com a afetividade, é trabalhar com as memórias afetivas do paciente e não com as cognições, ou seja, com os sentidos racionalizados que ele dá. Porque o paciente chega, né? A gente tem que perceber isso, né? Na era da técnica que a gente vive. O paciente chega como? Chega com um discurso técnico. Normalmente ele quer resultado rápido, ele quer que você cure ele de algo, ele quer uma solução, né? E muitas vezes a gente não tem solução para dar, né? Por quê? Porque a existência é um problema que se resolve existindo, né? Não é um problema que dá para consertar. Vamos consertar aqui a existência da pessoa, né? A gente vai atendendo, a gente vai trabalhando a pessoa, a gente vai se conectando com ela, fazendo vínculo, fazendo uma série de coisas que vocês aprenderam, que vocês fazem, se vocês já estão atendendo, né? Mas chega um ponto em que a coisa fica meio travada, por quê? Porque só fica no racional, só fica ali no cabeção, que eu digo. Né? A pessoa fica lá falando, a gente tenta abrir alguma clareira, abrir algum caminho novo através daquilo que a gente sabe, daquilo da nossa experiência, mas parece que a coisa não vai, não anda em alguns momentos, né? E por que não anda? Porque a gente não está cedendo ao sentimento, que é onde a mudança realmente acontece. Se a pessoa não acede ao sentimento, dificilmente ela muda. Ela fica na mesma. Ela pode mudar, assim, alguns conceitos, algum hábito do dia a dia. Ela até consegue fazer uma mudança, mas uma mudança real, ela vem pelo sentimento. A mudança real vem pelo sentimento. Isso é muito importante, tá? Então, eu comparo assim. É como se o paciente chegasse um barro duro, assim, bem duro. Ele não se molda em nada, ele está lá assim, sedimentado mesmo, assim, totalmente duro. E a terapia, o que, que ela é? As novas compreensões afetivas, o sentimento, entrar em contato com o sentimento, é a água. A gente começa a jogar água nessa terra dura e ela começa a se transformar num barro. E aí dá para modular alguma coisa diferente do que até então tinha. Tá? Mas sem o afeto, sem o sentimento, o barro continua duro. Aí para você mover ele, tem que bater, tem que assim, dá um trabalho que não é brincadeira. É anos, né? Fica anos lá. Às vezes a pessoa fica 5 anos fazendo terapia e muda assim 1 centímetro. Chegou no sentimento, na memória afetiva, no profundo, pronto. O barro já se molda de uma outra forma. E às vezes é rápido, às vezes é assim, questões de momentos, a pessoa muda um sentido que ela tinha e tudo começa a rearticular e fazer uma nova mudança. Assim. Uma outra coisa importante é a gente saber, assim, para vocês se aprofundarem mais, né, na angústia, no tema da angústia. Tem 2 livros que eu vou indicar aqui, que são livros, assim, que têm alguma complexidade, mas que trazem muito conteúdo para vocês compreenderem. Um é o Conceito de Angústia, do Kierkegaard,
que é o primeiro livro, assim, que fala a respeito da angústia, que tem uma importância muito grande para a filosofia, e que o Heidegger cita em Ser e Tempo. É um dos poucos livros que o Heidegger vai citar em Ser e Tempo, é o conceito de angústia do Kierkegaard. E nesse livro, ele apresenta a angústia, assim, desde a origem do homem. Ele usa a história de Adão, né, Adão e Eva, da Bíblia, como o momento em que Adão come a maçã, né, que é o momento em que ele resolve comer o fruto da árvore da ciência, o fruto da árvore do bem e do mal, né, como ele fala, é um momento em que ele come a maçã, né, na Bíblia, que abrem-se todas as possibilidades possíveis para o homem. Ou seja, aí é o momento em que o homem sente a angústia, porque ele pode escolher. Aí entra o livre-arbítrio, né, que também é uma coisa que o Kierkegaard fala, mas é nesse momento, para o Kierkegaard, que a angústia entra no mundo. Ou seja, é no momento em que o homem pode escolher. No momento que o homem tem o livre-arbítrio de dizer o que ele quer e o que ele não quer. E às vezes ele se perde nesse momento. E no que é metafísica do Heidegger, é uma conferência que o Heidegger deu, que é uma conferência basicamente sobre a metafísica e sobre o nada. E ele conecta isso com a angústia, tá? Porque a angústia, ela aponta também, né, para a nossa própria condição humana, ou seja, para a condição mais profunda do que estamos fazendo aqui, né? Quem somos nós? Aponta para aquilo que não tem nome e nunca terá, que é a força que faz as coisas se movimentarem e a força que faz nós estarmos aqui, existindo, né? E para o Heidegger, assim, a metafísica, ela é uma questão que deve ser sempre feita e aponta sempre para esse nada da angústia e nos angustia, porque a gente não tem a condição ainda de responder completamente por esse anterior a nós, né? E isso gera angústia, né? Mas isso falando filosoficamente. Agora, aqui o Gui pergunta qual o limite do silêncio para a relação cliente-terapeuta para a fenomenologia na prática clínica. O limite do silêncio, olha, eu nunca pensei que o silêncio tem um limite, sabe? Já aconteceu comigo, viu, Guilherme, de ter paciente que eu fiquei quase mais da metade da consulta em silêncio, porque eu precisava que ele trouxesse alguma coisa. Eu vou contar um pouco dessa experiência, né? Tinha um paciente que ele não gostava e não queria estar na terapia. Ele só estava porque os amigos forçaram ele a estar, vamos dizer assim, sabe? E aí ele chegava e não falava nada, ele ficava quieto. E eu comecei a não falar também. E virou quase um jogo de forças, assim, né, entre eu e ele. Até que chegou um momento em que eu realmente precisava que ele trouxesse alguma coisa. Eu senti isso, essa necessidade, porque eu precisava que ele trouxesse alguma coisa para ter um caminho terapêutico ali. E eu consegui. Eu fiquei metade da consulta e aí ele falou alguma coisa. Ele até fez uma observação de que eu aguentava muito bem o silêncio, alguma coisa assim, e depois a gente conseguiu trazer um tema a partir disso. Mas o mais importante, viu, Guilherme, é o seguinte: é o silenciar-se do terapeuta. Tá? Não é o silêncio físico da sessão, mas é a gente silenciar a nós mesmos, aos nossos pensamentos, aos nossos julgamentos, às nossas interpretações. O silêncio, ele tem muito a ver com a angústia, tá? Por quê? Porque o silêncio, ele abre a possibilidade. Ele também é uma espécie de nada, no sentido cognitivo, né? Ele abre a possibilidade de um novo passo, de um novo pensamento, um novo sentido acontecer. Então, o silenciar-se tem o silêncio da consulta, mas tem o silêncio do terapeuta, o silêncio interno, e esse é o mais importante, tá? No método SPY, que é o método que eu criei de presença fenomenológica, eu vou falar a respeito dele na segunda aula da Semana da Fenomenologia na Prática Clínica. Tem um dos temas é o silenciar-se do terapeuta. É muito importante, assim, o terapeuta treinar e saber como silenciar a si mesmo, porque não é fácil, né? Vocês
Não sei se vocês têm essa experiência. Você chega na clínica, começa a atender e começa a já pensar, o que eu vou falar para o paciente, qual que vai ser, não sei, a nossa cabeça não para. E a gente precisa fazer um trabalho de ir silenciando a nossa mente, silenciando o nosso ser, para poder abrir espaço, para poder abrir possibilidades reais para o paciente mudar os sentidos dele. Então, a sua pergunta está muito conectada com a angústia. É isso aí. O silêncio é uma das chaves para fazer todo esse movimento de chegar na afetividade, de chegar no sentimento, de chegar num lugar que é mais profundo e que possibilita as mudanças, possibilita a transformação do paciente. Então é isso, pessoal. Olha, agradeço, viu, a presença de vocês, mas tudo de bom para vocês. Um abraço aí e até a próxima.